Jonas capítulo 2, nós leremos de forma responsiva. Estamos falando nesse trimestre sobre o movimento de evangelização. Lembra, os movimentos da igreja não são produzidos pela própria igreja, e sim por um despertar, por um avivar da parte do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos falando nesse trimestre, começamos em julho, a falar sobre o movimento da evangelização, e nós também seremos despertos à medida que o Espírito Santo de Deus toca nos nossos corações e Ele faz as formas mais variadas possíveis, tá? Não teria tempo aqui nessa noite de expor todas as formas que o Espírito Santo de Deus já fez nas Escrituras e contar até mesmo algumas experiências relatadas aí nesses 2000 anos de história da igreja, mas não há nada que possa impedir de fato o agir do nosso Deus, tá? E nesse mês, então, nós estamos falando sobre evangelização e oração, e a junção dessas duas ações diante de Deus, elas levam a igreja ao cumprimento do seu papel aqui na terra, fazendo assim a vontade de Deus, ok? Vamos lá? Leitura responsiva. Jonas, capítulo de número 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Que Deus realmente fale aos nossos corações nessa noite, que nós sejamos edificados por Ele. Todo mundo que está precisando de um impulso para fazer quaisquer coisas, ele acha uma maneira ou encontra várias estratégias para isso, né? Mas você sabe que esse impulso vai lhe dar força ou condições para executar aquilo que você quer, né? Seja para casar, para trabalhar, para cuidar da saúde. E tem até aí, se você quer se tornar um influencer, né? Meios de você ser impulsionado, pagando aí um bom dinheiro. Eles vão lançar os seus vídeos, o seu canal para muitos outros, de forma que você encontre aí, nesse sentido, um lugar ao sol. Mas eu perguntaria para vocês nessa noite, você precisa de impulso para quê? Já parou para pensar nisso? Eu preciso de impulso para quê? Por que eu quero ser impulsionado? E essa pergunta precisa estar no nosso coração nessa noite, e eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, né? Você precisa de impulso para quê? Eu sei que você tem tantos sonhos, vontades, todos nós temos, mas nós precisamos de impulso para quê? Para que eu quero ser impulsionado? Bom, o livro de Jonas é um livro fantástico, é um livro profundamente missionário, um livro que tem implicações missiológicas fantásticas. Na minha opinião, tem todos os temas possíveis que nós poderíamos tratar aqui, como Deus Criador, o
poder de Deus, o Deus missionário e daí por diante. Não é minha intenção aqui nessa noite tratar de tudo isso, mas eu vou fazer um pequeno esboço para que você entenda o livro. Tá? Jonas e sua missão em Nínive. Fala da história de um profeta que foi chamado para ir até Nínive. Mas como Nínive era uma cidade inimiga, de um povo inimigo e cruel, ele resolveu fugir daquilo que era a vontade de Deus, porque desde o início ele sabia que Deus, na sua infinita misericórdia, se quisesse, depois lendo o livro nós sabemos que quis, poderia salvar aquele povo. Deus foi ao encontro dele, o encontrou num navio. E é engraçado, já falei sobre isso, quando eu preguei sobre o capítulo 3, há 2 semanas atrás, os marinheiros desesperados e até meio um sentido de soberba de Jonas, né? Muito tranquilo, falando, para gente, é só me jogar que resolve o problema. Aí tentaram tirar a sorte saiu com ele. Quando ele foi lançado, diz que a tempestade cessou e que um grande peixe o abocanhou. E ele estava lá então, na barriguinha do peixe, na qual ficou por 3 dias e 3 noites. A oração, que é o que nós vamos tratar daqui a pouco, de dentro do ventre do peixe, é o X da questão para nós nessa noite. Depois nós sabemos que ele foi ali com muita má vontade, e Deus fez algo extraordinário, mesmo que ele fez o trabalho pela metade. A conversão de toda a nação de Nínive. A começar pelo rei, pelos seus servos, e olha que a mensagem não chegou em primeiro lugar para o rei ouviu falar e ainda assim se arrependeu, e o texto então mostra como o nosso Deus é misericordioso quando as pessoas se arrependem, ao ouvir a palavra dele se arrependem. Há uma crise no capítulo 4, a crise de Jonas, que é muitas vezes a crise da igreja, quando Deus começa a salvar as pessoas, fala, nossa, mas por que está salvando esse tipo de gente, essa qualidade de pessoas? Muito parecido com Simão, lá no capítulo 7 de Lucas, né? Quando a mulher está lá, lavando os pés de Jesus, ele fala, se esse aí fosse profeta mesmo, ele saberia qual é a qualidade dessa mulher. Então, às vezes, a igreja entra numa crise profunda, porque ela tem um estereótipo. Ela imagina um tipo de pessoa que deveria se converter, geralmente perfeito, que não existe. E Deus faz aquilo que Ele quer. Mas ainda nesse capítulo 4, uma explicação da misericórdia de Deus pelo próprio Deus. E esse, então, é um dos grandes temas de Jonas também, o Deus misericordioso que muda a nossa vida e transforma a nossa história. Bom, como já disse, quero ficar aqui no capítulo 2 e eu quero falar sobre o seguinte tema nessa noite. Quero falar sobre que a oração impulsiona a evangelização. Sempre foi assim e sempre o será. A oração impulsiona a evangelização. À medida que a igreja ora, daí a pouco ela evangeliza. Se ela não ora, ela não consegue evangelizar. Uma coisa está atrelada à outra pela própria vontade de Deus, que na sua economia, na sua vontade, designou assim. Então, todas as vezes, historicamente, seja na Bíblia ou nos 2000 anos que nós temos a igreja, quando a igreja começou a orar, até mesmo sem querer, sem vontade e sem imaginar, Deus fez grandes coisas e moveu a igreja para que ela cumprisse a missão que não é dela, igreja, e sim do nosso Deus, tá? Então, eu quero falar aqui ainda, e quero que você me acompanhe aqui, eu vou falar sobre 3 maneiras que Deus usa para que a oração do povo de Deus impulsione a evangelização dos perdidos, ok? Então, à medida que o povo de Deus ora, Deus impulsiona o seu povo para que ele cumpra esse papel de evangelizar as pessoas que estão perdidas, caminhando, não tem outro lugar para onde elas estão caminhando a não ser o inferno, para uma perdição eterna, e só a intervenção de Deus, com o poder do evangelho, pode tirá-las dessa rota, como se nós que estamos aqui já cremos em Cristo, nos tirou um dia. Então, falar que a pessoa está indo para o inferno não é um palavrão, tá? É uma realidade. Se não crê em Cristo, é para lá que a pessoa está indo. E nós chamamos isso de condenação eterna, tá? Então vamos lá. Qual que é a primeira maneira que Deus usa para que a oração do povo de Deus impulsione a evangelização dos perdidos? A primeira maneira que Deus usa é trazendo vida ao que está morto. E é isso que fala os versos de 1 a 6. Entendam o seguinte, você está num navio com uma postura extremamente dura,
de tentar uma coisa inimaginável. Por isso que às vezes as pessoas acham que o texto de Jonas é um texto bem jocoso. Por quê? Jonas foi o único, narrado pelo menos, porque eu já tentei, você também, que teve coragem de falar, eu vou fugir de Deus. Ok? Eu vou fugir de Deus. E o cara arrumou dinheiro, pagou a passagem e estava indo mesmo para Tarsis, hoje a Espanha, que na época era conhecido como o fim do mundo. Ele falou, eu vou para o fim do mundo, lá ele não me acha. Deus o encontrou no caminho e ele é lançado ao mar. Morreria facilmente. Se fosse um bom nadador, talvez aguentaria uns 10 minutos. Mas Deus é generoso e um grande peixe o abocanha. E ele fica 3 dias lá no ventre, ou na barriga do peixe. Barriga é mais bonito, né? Na barriga do peixe. Os versos 1 a 6 estão contando esse episódio. E vejam, diz assim, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é que Jonas estava fadado à morte. A linguagem dele aqui é muito clara. Eu não aguento mais. E talvez ele dizendo aqui, o texto é mais bonito, eu não aguento mais esse peixe engolindo essas coisas. Cada vez que ele engole, bate no meu rosto essa água, essas algas. Devia vir pedaço de peixe. Então não pense que Jonas estava lá feliz, sentadinho, lá no lado mais ao fim, né, da barriga do peixinho lá. Ah não, estou aqui e tal. Esse homem devia estar furioso, indignado, ainda que vivo. Imaginando assim, esse peixe não está nadando aqui na superfície, eu estou no profundo. E assim, eu não posso nem correr o risco, me permitam usar essa expressão, do peixe me defecar, porque eu não vou conseguir nadar, eu vou morrer afogado. Esse homem deve ter ficado ruminando isso os 2 dias, porque no 3º dia ele volta à normalidade, e ele falou, eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Por isso que o texto começa dizendo assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. A minha perspectiva aqui, e eu posso fazer a pergunta para vocês também, aí você tem uma resposta, e eu penso que você vai concordar com a minha resposta. Por que Jonas, na sua ira durante 3 dias não orou a Deus? Por que ele não orou de cara? A hora que o peixe engoliu, falou, preciso suplicar o favor de Deus. Revoltado, uma boa resposta. Mas eu penso talvez um pouco diferente. E eu queria compartilhar com vocês. Há muitas respostas que poderíamos dar. Eu imagino porque, como todo crente, Jonas sabe que quando nós oramos, Deus faz alguma coisa grande e inesperada, e nós não temos o mínimo controle daquilo que ele vai fazer. Por que quando a gente briga com a mulher, eu já falei várias vezes isso, a gente não ora? Por que quando você está com um problema lá na faculdade, na escola, o familiar, você não ora? Você não ora porque você sabe que se Deus intervir, você vai ter que mudar de vida, vai ter que dar uma acertada. Por que a gente não pega firme para orar pelos nossos governantes? Vai que Deus faz isso, aquilo e não é o meu interesse. Por que nós não pegamos firme para orar pela igreja ou pela nossa vida? Por que nós não chegamos diante de Deus e falamos, Deus, eu não aguento mais viver essa vida. Estou viciado nisso ou naquilo. Estou vivendo assim, sou relapso, não quero trabalhar, não quero fazer nada. Por que a gente não faz esse tipo de oração? Porque nós sabemos que se nós fizermos, Deus responderá. E nós morremos de medo da resposta dele. Porque geralmente a resposta dele vai virar um tsunami na nossa vida, vai mexer conosco, vai fazer algo que eu não quero. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas sabia muito bem que o dever dele era ir lá e pregar. Por que ele não quis ir? Por que ele orou só no 3º dia? E aí é um processo de Deus, como ele faz com a igreja, e sempre fez, de convencê-la que mais cedo ou mais tarde nós devemos orar ao nosso Deus, e ele vai responder. Seja qual for o problema que nós estejamos passando, seja a dificuldade que a gente tem, né? Então vejam, orar a Deus impulsiona a vida da pessoa em 3 frentes, ou em 3 áreas, mais específica em 3 direções. A primeira, o mais importante, em direção a Deus, e é fundamental. A segunda, nossa vida só tem sentido em Deus.
e no chamado dele para nós. E em terceiro, a terceira direção, e isso é fundamental, eu preciso cair em mim mesmo, ou em si, né? E responder assim: o que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? Porque até o momento, você que já leu textos, vai se lembrar que Jonas deu um jeito de arrumar o dinheiro, pagou sua passagem, estava lá dormindo no porão. Para Jonas a vida estava continuando tranquilamente, mas as coisas estavam totalmente fora daquilo que era a vontade de Deus. Como a igreja em Atos, começou a pregar ali entre os judeus, estava tudo certo, mas não era essa vontade de Deus, era para começar em Jerusalém e ir até os confins da terra. E aí Deus promove ali com a morte de Estevão, e a gente fala: poxa, mas Estevão precisava morrer? É da economia de Deus. E através da morte de Estevão, e vejam, tem um personagem lá fundamental guardando as roupas daqueles que o apedrejaram, que é Saulo. Toda a igreja, exceto os apóstolos, são dispersos, e esse mesmo Paulo, ou Saulo, vai ter um encontro com Cristo e vai se tornar o maior missionário que a igreja teve. Então, essa é a verdade, quando a igreja ora. O reverendo Melquisedeque pregou aqui no primeiro domingo desse mês, e você vai se lembrar pelo menos do último verso lá do capítulo 4, 31, que diz assim, lembra os apóstolos perseguidos se reuniram para orar? Essa é a dinâmica de Deus para nós. Verso 31, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja ora, nós somos preenchidos ou plenos do Espírito Santo de Deus, aí é inevitável que a gente pregue. O jeito que nós vamos pregar, eu não sei. Você que é tímido, Deus vai te usar de uma maneira, você que é extrovertido de outra, mas vai usar todo mundo. Às vezes até a igreja, com má vontade de pregar, ela acaba pregando porque é da vontade de Deus, e Deus a coloca nessa situação para que ela cumpra a sua vontade. Agora, a primeira ação, e Lucas vai falar isso tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, é o quê? É importante orar. Tudo começa com a oração. Quando eu suplico a intervenção de Deus. Até mesmo quando eu oro e não quero fazer aquilo que Deus quer. Ele tem o poder de convencer o meu coração e de mudar a minha vida. E é isso que acontece com Jonas. Veja, verso 4 fala: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Esse é um traço da oração dele. Mas ele tinha plena convicção, que é o que o verso 2 fala: na minha angústia clamei ao Senhor. E muitas vezes, infelizmente, irmãos, nós somos assim, precisamos primeiro ficar angustiados para depois orar. A gente deveria orar naturalmente, mas não. Que foi o que Paulo ensinou lá em Filipos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ore por tudo. E a vontade de Deus vai se manifestar, a paz dele vai estar no seu coração. Mas muitas vezes somos reticentes em cumprir aquilo que Deus quer. E às vezes temos medo de que alguém ore, porque nós sabemos que Deus vai manifestar a sua vontade e fazer o seu querer. Então, Deus me impulsiona para Ele, me fazendo conhecer a minha miséria e pecaminosidade e o quanto eu dependo dele. E isso é fundamental. É o que aconteceu com Jonas. Quais eram as chances de Jonas sobreviver dentro da barriga de um peixe? Isso foi um milagre. 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 Com muita dificuldade, o ser humano sobrevive na barriga de um submarino. Mas quando ele sai de lá, tem todo um processo. Ele não pode sair de lá da profundeza do mar, já tirar os equipamentos, né, a roupa, e viveu até mesmo quem faz um mergulho profundo. Não funciona assim. É um milagre. Mas Deus queria convencer o seu servo de que a vontade dele precisa ver e precisa ser feita. Então, muitas vezes, nós estamos nessa condição de que Deus primeiro nos traga a vida. E vida aqui, irmãos, é quando nós compreendemos que vivemos tão somente para a vontade de Deus. Há uma segunda maneira que Deus usa para que a oração do povo de Deus impulsione a evangelização dos perdidos. É lembrando do chamado de vida. Você precisa lembrar do chamado de Deus para a sua vida. É o que Jonas fez. Em toda essa dificuldade, versos 7 a 9, ele fala assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma,
Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas era profeta de Deus e certamente quando ele foi chamado, como todo profeta, ele fez um voto diante de Deus de obedecer. Assim como todo pastor, presbítero, diácono faz quando é ordenado aqui na igreja. A gente promete ser fiel, promete que aceita os nossos padrões doutrinários e promete também zelar pela paz, pela unidade, pelo amor da igreja. Nós prometemos fidelidade a Deus e às pessoas que estão diante de nós. Jonas então fez uma promessa como essa, de ser fiel a Deus e de cumprir a vontade de Deus. Só que quando Deus pediu algo que não fez sentido na mente dele, ele falou, eu estou fora, eu vou embora, eu não vou fazer. Que é o que acontece geralmente conosco também. E não precisa ir longe. Por isso que o texto de Jonas ele é bem atual para nós. Se Deus mudar alguma coisa na sua vida hoje, como você ficaria? Se Deus tira o seu emprego hoje, se Deus te informa hoje que a partir de amanhã você precisa mudar de cidade. Entendo essas dificuldades, porque é fácil falar que Jonas é desobediente, é um profeta fujão ou qualquer outra coisa. Mas veja, contudo diante da missão, porque ele falou, vai que o povo de Nínive se converte. São nossos inimigos. Vai que se converte, mas ainda queira tirar a nossa vida. Aí vai ficar pior ainda. Então, diante dessa missão, ele esqueceu-se totalmente do seu chamado e do voto que fez diante de Deus. Eu diria que pequenos problemas tiram a igreja, ou quaisquer um de nós, fazemos parte dessa igreja, de fazer a vontade de Deus e passamos a querer fazer a nossa. Nós nos esquecemos do nosso papel primordial dado pelo próprio Deus. Então vejam o seguinte na oração dele aí, ou me permitam, no final da oração. Quando Jonas ora, ele vai se lembrar pelo menos de 3 coisas. De Deus. Veja que ele fala, como bom judeu, eu não sei como ele fez isso, tá? Mas ele deve ter procurado lá na barriga do peixe, imaginado, eu acho que Jerusalém está para esse lado. E orou nessa direção. Porque Salomão, lembra na consagração do templo, disse, qualquer um de nós que nos afastarmos, estivermos errados, que qualquer pecado, quando nós olharmos para cá e orarmos ao Senhor, que o Senhor ouça do céu e responda a nossa oração. Por isso ele fala, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Porque o meu coração é sincero e eu estou procurando direcionar a minha vida ao Senhor. Quando dentro de mim me desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor. Quantas vezes o salmista fala sobre isso? Nas horas mais difíceis o crente faz o quê? Ora. Ora. E geralmente são as orações mais sinceras que nós fazemos. São aquelas que são feitas nas horas mais difíceis da nossa vida. Ore ao Senhor. Não perca mais tempo. Cremos num Deus pessoal que nos ama e nos ouve. E nós podemos clamar a Ele em qualquer momento. Segundo aspecto aí que Jonas se lembra, do pecado da idolatria. Os que se entregam à idolatria vão abandonam aquele que lhe é misericordioso. Duvido que Jonas se dobrou ou falou o nome de sequer um Deus que não fosse o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Então de que idolatria ele está falando? É da tolice de tirar o Criador e colocar a criatura. E no caso aqui, a idolatria dele é colocar ele mesmo em primeiro lugar. É a decisão de falar, eu vou fugir da presença de Deus. Eu vou viver a minha própria vida. A decisão de Deus é que eu vá a Nínive. A minha é ir para Tarsis. E tem muito crente, tem muita igreja querendo ir para Tarsis, enquanto Deus está mandando ele para Nínive. Nós temos uma dificuldade de nos orientarmos geograficamente. Porque Deus manda uma coisa, nós tomamos decisões sempre contrárias, por medo daquilo que Deus vai fazer. Mas quando a igreja resolve obedecer, como Jonas fez aqui no final,
Deus faz grandes coisas e manifesta a sua vontade e o seu querer. E o terceiro aspecto do que ele lembra aí na sua oração, está mais no finalzinho aí, é do seu chamado. Eu vou cumprir o chamado que Deus me deu. Ele fala assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei eu pagarei. E aí ele reconhece que somente a Deus pertence a salvação. Somente a Deus pertence a salvação. Nós precisamos nos lembrar do nosso chamado. Que somos filhos e filhas de Deus, chamados para viver de acordo com a vontade dele e não com a nossa. Viver para a glória dele e não a nossa. Que Deus tem o direito de nos levar aonde ele quiser, de fazer o que ele quiser com a nossa vida. Mas quando ele fizer isso, será o melhor para nós. Nós vamos encontrar a alegria e o prazer que só ele pode nos dar. Nós não precisamos ter medo da vontade de Deus. Um bom exemplo disso é José, com toda a sua dificuldade no Egito, mas diz que ele foi próspero em todo o tempo, tanto que ele colocou o nome de um filho e falou: porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Esse é o Deus que nós cremos. Então lembrem-se do chamado. Mas a terceira e última maneira que Deus usa para impulsionar, que Deus usa para que a oração do povo de Deus impulsione a evangelização dos perdidos, é levando vida aos que estão mortos. Não basta trazer vida, não basta lembrarmos do chamado, há algo maior, que vai além de nós mesmos e que Deus quer fazer através de nós. Veja o que diz o verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Mais uma vez, o nosso Deus prova o seu poder criador. Ele fala e o peixe engole. Ele fala e o peixe vomita. Não precisaria lembrar aqui, como muitos já fizeram, e às vezes fica até uma piadinha, só nós, seres humanos, temos a ousadia de ir contra o mandato de Deus. Se Deus mandar, o diabo faz. Se Deus mandar, o espírito vai embora. O mau espírito vai embora. Se Deus mandar, os seus anjos vêm e cumprem. Um dia que ele mandou, a mula falou. Agora, quando ele manda um ser humano, o nosso coração petrifica e nós somos os únicos que temos a ousadia de desafiar a Deus. Que não sejamos nós, os crentes, que sabem que o nosso Deus tem o melhor para nós, a ter a ousadia de desafiá-lo quando ele mandar. Vejam, Deus falou e o peixe foi lá e vomitou a Jonas. Antes, quando falou, ele foi lá e engoliu. E eu poderia falar do verso 4, quando Deus mandou, nasceu uma árvore, quando Deus mandou um verme, comeu ela. E Jonas está lá resistindo a Deus, falando assim: eu quero a morte para mim, porque eu não aceito isso que o Senhor está fazendo. Aqui nós vamos ter o temor correto e entender que a vontade do nosso Deus vai prevalecer. Vejam, uma vez, é isso mesmo, vomitado em terra pelo grande peixe, o profeta Jonas não tem outra coisa a fazer senão obedecer a Deus. Nós sabemos que ele fez mal feito porque ele falou: em 40 dias Nínive será subvertida. Toda mensagem do evangelho, ela tem dois lados. Se você se arrepender, Deus mudará a sua sorte. Se você não se arrepender, você será punido mesmo. Mas ele falou só uma parte. Até porque talvez criaria uma instabilidade em Nínive, o pessoal ficaria bravo, esse judeu mesmo e tal. Mas, surpreendentemente para nós, tá? Está tudo certo de acordo com o plano de Deus. Deus salvou toda aquela cidade. Assim, irmãos, eu poderia citar como Deus salvou Ruth, como Deus salvou Raabe, como Deus usou aquela adolescente para falar ao coração de Naamã. Lembra, o profeta Eliseu nem saiu para falar com Naamã, Naamã virou a fera. Falou: não pode ser assim. Eu não vou. Os rios da Síria são muito melhor. Abana e Farfar, muito melhor que esse rio barrento do Jordão. Aí um servo meio sem jeito, eu imagino, chegou para ele: mas meu pai, se o profeta pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Aí ele fez. Mas tem que cumprir o que Deus mandou, lembra? Falou que era na 7ª vez. Então ele entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez a pele dele estava como a de um recém-nascido.
Entendeu? Se Deus mandou 7, você não pode falar, não, eu vou só 5, porque eu não gosto do número 7, tenho medo e tal. Você obedece. É disso que nós estamos falando. Mas vejam, o exemplo de Jonas não é a ser seguido, tá? Ah, pode fazer mal feito que Deus conserta. Não. Nós somos chamados para fazer do jeito que Deus quer. Para sermos obedientes e fazer a vontade dele. Vejam, ele estava morto e entregue à vã idolatria de confiar em si mesmo. Todavia Deus o restaurou e o salvou de si mesmo. E é a primeira salvação que nós, como igreja de Cristo, precisamos. Sermos salvos de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa petulância, do nosso brincar ou flertar. Se bem que agora a gente não está nem flertando, já está se esbaldando com o poder, com o dinheiro. Nós temos o poder de amar, de servir, de salvar, não o poder de mandar, de exigir, de bater o pé, de dizer que nós somos poderosos, de dizer que nós temos influência. Se quiser, a gente elege A, B, a gente coloca Beltrano aqui ou ali. Não é possível que nesses últimos anos nós não temos aprendido o quanto Deus já nos humilhou, quanta esperança vã. A hora que nós tivermos um crente lá no tal lugar, eu estou falando de aspectos governamentais, aí a coisa vai mudar. A hora que tiver um crente ali do lado, aí vai... Gente, não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque nós estamos confiando em homens ao invés de confiar no nosso Deus. É Ele que vai mudar. E quando Ele quis, Ele usou um homem ímpio chamado Ciro para reconstruir o seu templo e a cidade natal dos israelitas para que eles pudessem buscar a Deus. Obedecer a Deus é fácil. João capítulo 5, verso 3, lembra? 1 João, o que João fala? Os mandamentos de Deus não são penosos. São penosos porque eu quero muitas vezes que a vontade de Deus, ou aquilo que é uma ordem clara dele, que isso passe, sabe, pelo crivo da minha mente, que é limitada. Todos nós aqui temos uma mente limitada. Se você for para casa hoje e ler boa parte da Bíblia, quiçá a gente conseguisse ler ela toda, nós vamos ver que a maioria dos mandamentos de Deus não fazem sentido para nós, que a gente fala, mas não dava certo. Você vê, Deus vai chamar Abraão, um homem de 75 anos. Se quer fazer uma nação, muitos povos chamam um moço aí de 18. Mas Deus chama quem Ele quer. Aí no fim da vida do homem, ele tem um filho ainda, mas vai ser desse um que vai. Vai. A minha promessa de que a sua descendência será como as estrelas do céu, ou como a areia da terra, que não se pode contar, é eu, o Deus Todo-Poderoso, que estou prometendo. E quando Sara riu lá na tenda, o próprio Senhor falou para ela, por que Sara está rindo? Acaso haverá impossíveis para o Senhor? E é a mesma frase usada no Novo Testamento, quando Maria vai ser a mãe do Messias, por um nascimento virginal, por uma concepção miraculosa da parte do Espírito Santo de Deus. Por acaso haverá impossíveis para Deus? Alguém aqui duvida do poder de Deus? Ah, irmãos e irmãs, nós não podemos duvidar. A nossa mente é finita. Eu só enxergo hoje e muito mal. A minha mente é temporal, eu estou preocupado. Os dias da minha vida estão passando. Já falei aqui, até os 18 anos, eu não vi a hora de chegar aos 18 anos, agora eu sei que eu estou indo para o fim da minha vida. Se eu posso até viver 100 anos, mas eu estou indo para o fim da minha vida. Porque nós não fomos colocados aqui para viver para sempre nesse mundo. E aí, com o passar do tempo, você vai pensando nessas coisas. Eu não estou falando de medo de morrer, não. Eu estou falando assim, que as coisas passam a ser mais criteriosas. Eu não tenho tempo para fazer tudo. Eu tenho tempo para fazer aquilo que é essencial e que é a vontade de Deus. Porque quando eu era novo, antes dos 18 anos, eu achava que eu tinha tempo para muita coisa. Ah, não, eu tenho muito tempo. Agora nós falamos assim, o tempo é curto, há muito o que fazer e nós somos ser seletivos, criativos, específicos para cumprir aquilo que o nosso Deus quer. A vontade de Deus é que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas e serão salvas aquelas que o Senhor, nosso Deus, antes da fundação do mundo, escolheu para salvação. Não é prerrogativa nossa definir quem vai ser salvo ou não. A nossa prerrogativa é cumprir o aspecto instrumental de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. Então a razão de estarmos aqui não é a razão do silêncio, é a razão de proclamar o Evangelho com a nossa vida e com as palavras. Aonde Deus nos levar, aonde Ele nos colocar.
Há muitos jovens que vieram estudar aqui, há outros que irão, há outros que vieram a trabalho. Não importa onde Deus nos leva ou nos coloca, importa que ali onde Ele nos colocou, nós cumpramos a sua vontade. Eu quero concluir afirmando que a oração impulsiona a evangelização. E como eu disse no início, você precisa de impulso para quê? E eu vou dizer que você precisa de impulso para que Deus coloque você na rota correta da sua vida. Não é uma estratégia última de evangelização. Deus vai te usar com os dons, talentos que Ele te deu. Eu vivi em crise porque eu era tímido. Na igreja, era pequeno, adolescente, falava, não, você tem que sair, abordar a pessoa na rua, conversar. Se fizesse isso, cairia dura ali no chão. Ainda mais se a pessoa negasse me cumprimentar ou falar alguma coisa. Então, não são essas estratégias nossas. Use a sua criatividade, o seu jeito, as suas virtudes, as suas qualidades que foram dadas por Deus para que você faça isso. Veja, eu falei de 3 maneiras como Deus faz isso e Ele sempre faz em qualquer igreja. Não tem como escapar. E lembre-se, a igreja não é o templo, nem a denominação, somos nós, homens e mulheres que cremos em Cristo. Primeiro, Ele vai trazer vida ao que está morto. Deus é o único que tem o poder de impulsionar a sua vida. Comece a orar, porque eu já estou orando por você. Comece a orar. Segundo, lembrando do chamado de vida. Impulsione sua vida para a presença de Deus através da oração. Deus, o Senhor quer me usar o quê? O Senhor quer que eu seja médico, engenheiro, um profissional liberal? O Senhor quer que eu seja um funcionário? O Senhor quer que eu seja rico, pobre? Porque isso não define nada, seja você rico ou pobre. O Senhor quer que eu seja dessa igreja, de outra? O Senhor quer que eu vá ajudar no plantio de novas igrejas? O Senhor quer que eu mude para a cidade tal, para ali começar uma igreja? O Senhor quer que eu abra a porta da minha casa? Irmãos, orou, Deus responde. Bem que eu acho que Ele já respondeu, né? Não precisa nem orar. É claro que Ele quer que você abra a porta da sua casa. É claro que se Ele está movendo seu coração para você mudar para tal lugar, para começar ali um trabalho, já é o próprio Deus falando. Não há como fugir da ação dEle, tá? E por último, levando vida aos que estão mortos. Deus vai impulsionar você para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Do jeito que Ele lhe der as oportunidades. Não force as coisas, não precisa forçar. Ele vai lhe dar oportunidade. Você vai ter contato com alguém. Você vai ter facilidade. Se você é uma boa cozinheira, faz um bom jantar e convida as pessoas. Se você é alguém que gosta de uma boa conversa, invista na conversa para que ela termine sempre em Jesus Cristo. Se você é tímido e quieto, aproveite as oportunidades. Às vezes com o nosso silêncio, mais cedo ou mais tarde, alguém fala, nossa, é tão diferente. E aí você vai lembrar, eu sou diferente porque um dia Cristo mudou a minha vida. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque Ele mudou a minha vida. O texto de Jonas é atual porque hoje a igreja de Cristo está se perdendo em muitas coisas. E ela pensa que pode fugir de Deus, mas ela não pode fugir de Deus. Eu e você que estamos aqui nessa noite, não podemos fugir de Deus. E você que entrou aqui e não conhece a Jesus, não tem como fugir dele. Você precisa tomar uma decisão, sabendo que só Ele pode mudar a sua vida, a sua história, para que você o sirva, para que você o ame. Talvez você não está literalmente dentro da barriga de um peixe, mas você está se sentindo como Jonas, preso, com uma sensação de morte por coisas que você tem teimosamente resistido a Deus. Mas você pode hoje reconhecer que precisa do favor de Deus e ser abençoado por Ele, ser liberto por Ele, ser ajudado por Ele. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. A evangelização não pode ser um estresse para nós. Ela tem que ser um aspecto da obediência. Mas nós nos lembramos que quem vai nos impulsionar é o Espírito Santo de Deus. Eu começo orando, Deus me enche com o seu Espírito e eu me torno intrépido para fazer a vontade dEle e cumprir o seu querer. Fiquemos em pé. Nós vamos orar e encerrar o nosso culto nessa noite. Pai, enche as nossas vidas com o Teu Espírito. Talvez nós estamos com medo de colocar algumas áreas da nossa vida. Seja a área financeira, a área emocional, sentimental, a área espiritual, ou quaisquer outras áreas.
Talvez nós estamos com medo das respostas que nós já sabemos que o Senhor já nos deu. Mas nós queremos nessa noite, humildemente, pedir perdão pela nossa resolução em fazer a nossa própria vontade, não a do Senhor. Muitas vezes nós somos como Jonas, queremos fugir do Senhor para qualquer lugar, até para o fim do mundo, ao invés de nos lembrarmos como salmista que o melhor lugar que temos é correr para a Tua presença. Não podemos fugir do Senhor no mais alto céu, nem no mais profundo abismo. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, algo surpreendente acontece conosco. Sara a nossa alma, sara o nosso corpo, sara a nossa vida. Ajuda-nos a fazermos diferença nessa nação, a começar na cidade onde o Senhor nos colocou. E ao impactar a nação, impactar também o mundo com o poder do Evangelho do Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Abençoa-nos nessa semana. Teremos oportunidade de falar do Teu amor. Que nós possamos, à medida que o Senhor abre porta à palavra, falar, manifestar quem é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade e a certeza que Ele é o único que pode salvar o mundo que vive num desespero profundo. Louvamos o Teu nome e pedimos que enquanto lutamos com a ajuda do Teu Espírito para fazer a Tua vontade, que o Senhor cuide das coisas mais pequenas, daquilo que nos é necessário, comer, o beber, o vestir, que tanto nos inquieta, para que nós saibamos, como disse o próprio Senhor Jesus, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvamos o Teu nome e somos gratos ao Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.